Então, assim, qual que é o intuito, né? É ser, né, um braço ali da área de desenvolvimento, Uhum. mas terceirizado, né? Entendi. E como que surgiu Sim, essa uma fábrica de software, é isso? isso, uma fábrica de software terceirizada. Então, o objetivo não é desenvolver um produto, né, desenvolver um software, e sim contribuir, né, com o desenvolvimento Uhum. para outras empresas. Hoje a gente está com o nosso primeiro cliente. É uma empresa que fornece sistemas de fono, de audiometria, que fala. Uhum. E o que, que aconteceu, né, com a empresa? Eles tiveram uma queda, né, de receita, e aí acabou tendo que dispensar algumas pessoas, só que em contrapartida eles tinham a manutenção do sistema ainda para fazer. Uhum. E aí, através de um amigo, ele me ligou e falou, cara, ó, tem, né, tem essa empresa, assim, eles estão procurando freelancers, na época eles deram o nome, Uhum. e você tem disponibilidade? Ah, eu tenho, período tal a tal, né, horários e tal a tal. Ele, não, ótimo, fazendo tá bom, independente do horário. E aí, conversando com o pessoal lá da empresa e conversando com esse meu amigo, eu falei, peraí, parece que tem uma oportunidade aí nesse meio, né? Uhum. Então, o vínculo hoje não é aquele vínculo empregatício, né? Então, se a Uhum. empresa amanhã fala assim, olha, não tem mais demanda, tá bom, não tem mais demanda, acabou. E aí eu comecei a ver que, poxa, isso, eu acho que isso pode dar um bom negócio futuramente. Então, você vai Uhum. ali, faz um projeto para uma empresa, acabou, acabou, você faz um projeto para uma outra empresa. Então, seria o objetivo ser esse braço, né, Sim. para as empresas e fazer esses projetos sem, né, como terceiro, né, digamos Uhum. assim. Então, esse é o, é o nosso objetivo. Entendi. E hoje você tem, então você já tem, além desse cliente que você falou, você tem mais algum cliente ou não? Não, não, esse foi o, foi o primeiro mesmo. É, né? É o nosso primeiro aí. Entendi. E você, eu tô pensando em algumas perguntas, porque obviamente se você está falando de desenvolvimento é uma área que eu entendo um pouco também, né? Exatamente. Entendo um pouco também. É, que linguagem você está usando? Quais as ferramentas que você está usando? Não propriamente a linguagem, hoje se usa mais ferramentas, né? Então, como é um sistema bem antigo, Uhum. ele é Visual Basic Sim. dessa empresa. Mas aí eu tenho conhecimento do Delphi, e aí eu ando conversando com alguns amigos, né, Uhum. para expandir, né? Então, eu tô sempre falando com um amigo meu que ele desenvolve aplicativos. Então, se começar a aparecer alguns aplicativos, eu já tenho já uma conversas avançadas com uma pessoa que tem interesse. Uhum. E agora eu estou falando com uma que é do Java, muito forte em Java. Sim. Então, também já estou ali bem avançado para se começar a aparecer coisas em Java, eu já tenho também um programador ali já com conversas bem avançadas e com grandes interesses aí para Entendi. projetos. Beleza. E você disse que ainda não tem a empresa, né? Mas você está pensando em montar uma empresa ou você está pensando em montar com algumas outras pessoas ou sozinho? Inicialmente sozinho, Tá. né? Inicialmente sozinho, mas assim, ainda a gente não tem nada oficialmente, né? Entendi. CNPJ ali, né? Digamos assim, é, mas já começando a caminhar para se tornar, né? Entendi. Essa virar um CNPJ, né? Criar um CNPJ. Entendi.
Perfeito. E hoje você olhando já pela que você já viu, pela experiência, já passou, já teve um cliente, você já teve uma experiência do que é ter cliente. Isso é um ponto muito positivo. Para quem está pensando em montar um negócio, você já tem aí uma referência, né? Isso é importante e, obviamente, te ajuda você a pensar um pouco no futuro. Uma empresa, como eu sempre vou falar, eu já falei isso lá nas lives, e nessa última live eu falei bastante sobre isso. Uma empresa, para você fazer ela crescer, se você ficar só no desenvolvimento, ela não sai do lugar. Se você não sair para vender, ela não sai do lugar, né? Porque o programador, eu sempre fui programador também, continuo sendo programador até hoje, é uma área que toma muito tempo. Você sabe disso, né? Você já trabalhou uma área que você, de repente, você fica o dia inteiro envolvido com uma coisa só. E na venda, você tem que estar envolvido com venda. Não concilia uma coisa com outra. Então, se você está querendo pensar fazer a sua empresa crescer, você tem que montar uma estratégia de colocar gente para desenvolver e você continuar e você fazer o papel de venda. Essa é sobre isso que eu estou falando hoje. Eu estou falando hoje, não, estou falando nas lives, né? Esse é o assunto que eu quero levar à frente. Oi, Ana, boa noite. Oi, gente, boa noite. Desculpa a demora. Não, Boa tranquilo. noite. O Daniel já fez um preview aqui da empresa dele, que ele está montando. E o João Ribeiro está em possibilidade de falar ainda com o microfone e daqui a pouco ele vai falar também. Mas, Agora eu já consigo. já tá, então tá bom. É só um minutinho, vou só avançar um pouquinho aqui com o Daniel e Claro, sem já problema. para você falar. Aí, Daniel, aí o que é interessante agora? Qual que é o seu próximo passo? O que você está pensando em fazer agora, nesse momento? Você está aqui, obviamente, que você tem dúvida do que em dar os próximos passos. Com certeza. Eu ainda não sei qual que vai ser o meu próximo passo. E como você falou, né? A gente fica envolvido ali no desenvolvimento, até porque a gente já pegou um projeto em crise. Era um projeto que ele foi passado por uma outra empresa e aí não sei exatamente assim o que aconteceu, ele foi cancelado, mas ele já foi cancelado, assim, era para ele ter sido lançado em janeiro. Entendi. E aí eles cancelaram lá, a gente entrou no circuito e então foi aquela pressão, né? Está sendo aquela pressão para que seja rápido e como tem coisas da saúde ali envolvidas, tem regras que precisam ser colocadas com urgência. Então é o que você falou, a gente está ali patinando, né, para fazer as entregas, tá? Vamos entregar, tem que entregar, tal. Então os próximos passos ainda não sei como que o que eu tenho que fazer e o que eu vou fazer. Entendi. Mas a sua ideia é realmente fazer uma fábrica de software, é isso que você pensou, né? Uma fábrica de software. Essa é a ideia, exato. Entendi. Perfeito. Olha, eu acredito nessa ideia de fábrica de software, mas aí a chance para você, eu sempre penso em empresa assim, eu sempre falo isso e sempre repeti isso para mim mesmo. A gente tem que pensar pequeno, a gente tem que começar pequeno, começar sozinho, como eu não comecei sozinho. Quando eu comecei, nós já começamos em 3 pessoas. A Ultisoft nós fundamos em 3 pessoas, depois eu fiquei sozinho porque os outros saíram. Quer dizer, eu nunca fiquei sozinho, né? Porque eu sempre tive uma equipe muito boa. Você prova disso, você sabe, você teve lá numa época que a gente estava numa época muito agitada, né? Até aquele período que você teve lá, a gente estava numa época que vendia muito para muitos clientes no Brasil inteiro. E a gente não dava conta de entregar tudo que tinha, apesar da equipe enorme que a gente tinha, né?
E nessa área de desenvolvimento, se você pensa em criar uma empresa para crescer, para você ficar livre, nunca vai ficar. Não pensa que você vai ficar, vou ficar rico e não preciso trabalhar mais. Muito pelo contrário, parece que quanto mais você faz, mais tem que fazer. Isso é uma coisa assim, natural. Agora, se você pensa em crescer, em dar oportunidade para outras pessoas, você tem que começar a trazer as pessoas para poder ajudar você a desenvolver. Porque se você ficar no código, não sai do lugar. Realmente não sai do lugar. Eu vou falar um pouco da minha experiência. No tempo que na Ultisoft eu desenvolvi muito. Eu sempre desenvolvi e até hoje eu estava aqui com o Delphi aberto. Delphi, a última versão do Delphi que está aberto. 10.4 parece. 10.4. E eu estava com ele aberto aqui, estudando para montar uma API para a gente acessar para as pessoas desenvolverem acessando a API, desenvolvendo o front-end, né? Desenvolvendo as partes que vai no celular para acessar a base de dados que está num servidor na nuvem. Então, eu estava ali estudando isso porque tem que passar isso, eu tenho que passar isso para quem está desenvolvendo, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, durante o tempo que eu tive na Ultisoft, eu tive alguns momentos interessantes. Durante o tempo que eu estava focado, não 100%, porque eu nunca tive 100% em venda, mas que eu estava com um grande número de trabalho focado em vendas, a empresa estava crescendo. No momento que eu voltava para dentro para resolver problemas, e você lembra que a gente fazia várias reuniões com o programador e definia, sempre montava uma coisa, soltava aquilo antes de terminar, já tinha que pegar outra coisa, e era uma coisa muito atropelada, muita coisa fazendo ao mesmo tempo. Quando eu ficava preso no desenvolvimento, a empresa parava de vender. Por incrível que pareça, não era eu que vendia pessoalmente, eram os revendedores que vendiam. Mas se eu parasse de ligar para eles e começasse a conversar com eles sobre venda, começar a dar dicas, dar ideia, mesmo que eu não tivesse que falar nada, eu ligava para um revendedor, e aí, como é que tá as vendas? Daí um dia chegava um pedido dele. Então, a empresa só vai quando você está focado em venda. Você pode fazer o que quiser, mas se você não estiver focado em venda, ela não vai. E o grande problema é o seguinte, nós somos limitados como pessoas. Você tem uma capacidade de desenvolvimento. E eu sei que você sabe desenvolver, você sempre foi um grande programador, mas você tem uma capacidade, é uma capacidade manual, né? Pessoal, individual. Para crescer é muito pouco. Você vai conseguir viver bem. Mas é assim, trabalhando 24 horas por dia e o que sobra do dia você dorme. É ou não é assim? Você sabe disso. É verdade. Então, o trabalho de desenvolvimento é um trabalho crítico. Agora, é muito gratificante. Eu sou suspeito para dizer que eu nunca consegui sair do código porque eu adoro ficar fazendo isso. Mas eu tenho que me policiar para poder fazer a empresa continuar. Então, se você está pensando em fazer a empresa crescer, começa a pensar nisso. Começa a dar parte do serviço para as outras pessoas. Isso é uma sugestão que eu estou te dando. Eu estou assim fora, começando a entender o seu trabalho. Agora, mas para a empresa você tem que fazer as duas coisas. O que você acha? O que você me... Eu sei que você está pensando aí, refletindo sobre tudo isso. Eu não sei. É que assim, né? É tudo novo. Né? É isso, então é tudo novidade, né? Uhum. E lógico, já tô até com um caderninho aqui do lado, anotando, né? Essas coisas.
E hoje, como a nossa primeira, né, mentoria, eu acho que isso vai acabar evoluindo, né, com as Uhum. outras. É, e as lives que eu venho assistindo, assim, eu começo, poxa vida, eu vou ter que passar por isso ainda. Uhum. Esse outro aqui eu ainda não passei, vou ter que passar, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais para frente. Esse outro aqui eu já estou passando. Uhum. Então, é, o meu intuito, tanto nas lives como agora na mentoria, é absorver conhecimento. Uhum. Então, eu absorvo o conhecimento e desse conhecimento eu aplico ele no negócio. Uhum. Então, como você falou, né, tá pensando aí, tá refletindo, exato. Então, a informação ou o conhecimento que eu estou recebendo, ele vai ser útil para mim a hora que eu começar a ele aplicar no meu negócio. E aí, Entendi. poxa, olha, tem essa parte aqui, tem isso aqui que eu ainda não vi, que já está acontecendo. Pô, eu recebi aquela dica aquela vez, eu estou aplicando ela agora. Então, é, essas mentorias para mim, né, a partir de agora, né, tendo essa conversa aqui praticamente tete a tete, né, Uhum. é absorver o máximo de conhecimento e experiência que você vai me passar para eu poder aplicar e seguir e evoluir. Então, esse é o meu principal objetivo nas mentorias, absorver para poder aplicar depois no meu negócio. Beleza. Perfeito. Muito bem. Então, deixa eu entender um pouquinho aqui o do João Ribeiro e aí a gente continua conversando aí. Me fala aí, João, o que que você está pensando? Você já tá pensando em abrir uma empresa? Você já abriu a empresa? Você está pensando? Já teve alguma experiência nesse sentido? Fala um pouquinho aí do que você está pensando. Então, na verdade, minha vida toda eu sempre quis ter um negócio. Uhum. Aí eu só não sabia do que. Aí eu comecei a reparar em tudo à minha volta, para ver qual forma eu poderia fazer uma empresa para melhorar aquilo. Uhum. Eu moro numa cidade pequena, onde só tem um bar na cidade. E não tem balada, não tem festa, não tem evento, não tem nada aqui. Então eu pensei em abrir, não sei se você deve conhecer, mas tem um bar em Ribeirão, que é um bar e é uma balada ao mesmo tempo. Chama Galpão 20. Você deve ter ouvido falar. Eu pessoalmente, eu não sei. Talvez a Ana Jocely que É, deve a, saber. a Ana a gente costuma frequentar às vezes, mas enfim. Aí eu tava pensando em talvez abrir um desse aqui, mas eu, Uhum. assim, a minha prima já tentou numa cidade vizinha abrir também um bar e ela acabou fechando as portas, né? E Entendi. aí eu fico meio com receio disso, porque lá na cidade que ela abriu, tem um monte de opções. Aqui realmente só tem uma. Aí eu não sei se ele consegue se manter porque só tem uma opção, ou realmente é falta de opções que faz o negócio dar certo, entendeu? Entendi. Eu acho que as ideias sobre negócio, a gente tem que pensar assim. Se você ficar olhando as estatísticas, se você olhar as estatísticas, grande parte das empresas abrem, eu acho que mais da metade das empresas que abrem fecham, mas fecham assim por alguma razão que às vezes, nem sempre às vezes é porque fecha porque às vezes a pessoa desiste antes da hora, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, não fica olhando muito as coisas que as pessoas falam ou porque ou o que as porque se você começar a conversar com algumas pessoas que não têm coragem de fazer o que você está pensando fazer, essas pessoas vão sempre querer imaginar, não, você vai fazer isso, mas para quê? Por quê? Não, você não dá certo. Você viu fulano já tentou e não deu certo? Não pense nisso. O que você tem que pensar é o seguinte: você acredita que esse negócio pode dar certo?
É esse o seu ponto. Você acredita que você conseguiria fazer acontecer? Creio que sim, né? A gente nunca acha que não. Sim. Tá. Esse é um ponto, esse já é um ponto positivo. E quando você acredita, não importa, você falou que é um bar, você falou é um bar com balada, obviamente tem música, tem outras situações. Se você quiser falar um pouco mais sobre isso, fica à vontade, pode falar. Eu posso não frequentar bar, mas eu conheço de negócio, então a gente pode, qualquer atividade é um negócio. Né? Seja um bar, seja uma loja, seja uma prestação de serviço, é um negócio. Nesse aspecto eu posso te dar muitas dicas e o que funciona e o que não funciona depende muito de como você conduzir. Entendeu? Entendi. Aham. Então, se você acredita, analisa os pontos que você... O que faz dar certo? Começa a pensar nisso. Se você olhar os outros lugares que você já viu, que deu certo e que você gosta, por que você gosta? Se você já frequentou um bar desse tipo, que você está pensando, por que você gosta de ir lá? Então, começa a analisar como que as pessoas trabalham, se possível, conversa com o dono do bar, que já fez. Faz amizade. Isso é uma coisa que, olha, qualquer empresário, qualquer pessoa que quer fazer um negócio, você vai ter que descobrir alguns caminhos através das próprias pessoas que fizeram. Nunca encara uma pessoa que faz a mesma atividade sua como um concorrente ou como um adversário. Porque todos eles acabam tendo os mesmos problemas. E quando a gente conversa um com o outro, a gente sempre acha soluções. Há muitos anos, nós tínhamos várias empresas de software aqui em Ribeirão Preto, e aí eram todos concorrentes um do outro. Aí um dia eu viajei com uma dessas pessoas para os Estados Unidos, e aí nós ficamos muito tempo dentro de um avião, ficamos conversando. Como que a gente pode fazer, em vez de ficar brigando com o concorrente, a gente poder usar a experiência deles? Aí nós fizemos uma associação. Reunimos, na época, mais de 20 empresas de softwares, todas uma concorrente da outra. E aí começamos a fazer reunião um com o outro para conversar, para trocar ideia. Como que você resolve isso? Como que você faz isso? Como que você contrata a pessoa? Que tipo de atividade você dá para outra pessoa e atividade que você não dá para outra pessoa? Porque quando você cria uma empresa, normalmente você pensa em fazer um ambiente para você trabalhar e para outras pessoas poder te ajudar, não é isso? Não é isso que você está pensando? Hein, João? Não é isso que você está pensando? Você pensar em colocar gente para trabalhar junto com você? Sim, com certeza. Então, aí, se você começar a conversar, mesmo que você vá lá como cliente, vai fazer uma visita num bar desse aqui, em outra cidade, vai em outras cidades também. E conversa com as pessoas e vê como que eles fazem. Você vai ver você vai começar a perceber o que dá certo e o que não dá. E aí essa experiência vai fazer você funcionar. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: a gente não precisa saber tudo. A gente só precisa dar o primeiro passo. Porque os outros, na hora que você dá o primeiro passo, você enxerga alguma coisa na frente. Quando você conversa com uma pessoa, ela te dá uma luz. E aí você já consegue dar um outro passo. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizendo o seguinte: olha, se eu tivesse que caminhar 1000 quilômetros e eu não estivesse enxergando nada, mas eu conseguisse dar um passo na direção certa, eu já estaria mais perto. E aí, se dali daquele passo eu conseguir dar outro, eu estou mais perto. Então você só tem que dar um passo de cada vez, mas sempre avançando. Aí, cara, com certeza você vai conseguir. Acredita na sua ideia. Aposte na sua ideia. Busque informação sobre ela, sobre tudo que você está pensando em fazer. E olha,
quando eu saí de uma empresa que eu era gerente e que eu tinha um salário muito, assim, considerado um salário grande. E para montar a empresa, eu falei, mas você é maluco. Quer dizer, claro, se eu considerasse todo aquele conforto que eu tinha, não teria saído. Quer dizer, na verdade, eu forcei a minha saída. Mas eu acreditava na ideia. Eu apostava na ideia. Eu já estava adiando ela com medo também. Isso não é novidade para você, não. A dúvida não é sua. Eu demorei 5 anos para poder ter coragem de montar o Tiosoft. Eu trabalhava com tecnologia já fazia 13 anos. E eu já sabia que eu podia fazer. E eu demorei 5 anos para poder tomar coragem. Justamente porque eu estava na zona de conforto, tinha um bom salário, não, obviamente quando eu saí, dá aquele medo, será que não vai dar certo e tal, muita gente fala negativo, muita gente fala, mas você é maluco, abrir empresa, todo mundo quebrando, não, mas não é isso, você aposta na sua ideia, acredita nela e vai em frente. Você vai ver que quando você der o primeiro passo, montar uma empresa, as portas começam a se abrir. Não tenha medo, não. Vai em frente. Na pior das hipóteses, se você não der certo nesse tipo de empresa, com certeza você vai ter uma experiência muito maior para abrir a seguinte. Acredita nisso. Confia. O universo está sempre conspirando. E o universo sempre traz pessoas maravilhosas para o seu lado quando você acredita. Então, Sim, com certeza. o universo está sempre do nosso lado. Quem acredita em Deus fala assim, Deus nunca nos abandona, mas você tem que fazer a sua parte. Porque ele não vai fazer para você, ele vai te apoiar, vai te dar todas as coisas, tudo que você precisa. E olha, qualquer dúvida que você tiver, tô pensando em alguma coisa, traz aqui, nós debatemos, nós conversamos. Eu posso te apoiar naquilo que você precisar. Eu não vou fazer o negócio junto contigo. Mas, dar dica aí de experiência. Olha, eu faz 35 anos que eu tenho a Utiosoft. Antes eu trabalhava numa empresa. E antes até dessa empresa eu trabalhava numa empresa pública. Que eu não conseguia ficar na empresa pública porque era uma coisa muito monótona. As pessoas estavam só esperando a aposentadoria, era uma coisa muito triste trabalhar no lugar daquele. Salário garantido, mas era muito desanimador. Agora, quando você entra no negócio, a adrenalina está o tempo inteiro, a força, a vontade, a garra, a vontade de vencer, isso abre os horizontes. A mente da gente fica a 1000 o tempo inteiro. Cara, eu considero que a minha vitalidade nunca diminuiu a vida inteira, porque eu estou sempre com a mente voando. E é isso que faz a vida da gente valer a pena. Não tenha medo, não. Se eu puder te dar um conselho, não desista da ideia, vá em frente. Vá, não espere muito, não. Eu esperei muito. Mas tudo tem seu tempo. Tá? Outra coisa, se você conversar com algumas pessoas assim mais assim, também tem medo, que estão muito fixas ainda na zona de conforto, as pessoas começam a te pedir, falar, não, é melhor planejar, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo, é melhor você conversar com um consultor lá não sei da onde, é melhor você isso. Olha, as coisas só acontecem quando a gente age. Se você entrar numa corrida, para você chegar até o fim dela, você tem que dar o primeiro passo. Então, está na hora. Comece agora que você vai chegar mais cedo. É isso? Perfeito, muito bom. Muito bem. E aí, Daniel? Oi? Aí, vamos. Me fala um pouco mais aí. Vamos ver o que a gente pode
Quais são as ideias? O que mais a gente pode falar? Pode ser, se você quiser falar alguma coisa sobre tecnologia, já que eu conheço um pouco daquilo que você faz, Uhum. então a gente pode falar também. Tá? Tá. Então, né, acho que a ideia aí é de virar, né, uma terceirização, né, para esses projetos. E aí, enquanto eu estava escutando vocês falarem, eu estava começando a rabiscar aqui no meu caderno. Uhum. E assim, como eu comentei, né, eu tenho já conversas avançadas, né, com uma pessoa que, tanto de aplicativo quanto de Java, né, Uhum. a parte de Java. E talvez agora eu já consiga, né, com as dicas, já não esperar, né, que aconteça alguma coisa, mas já começar a trazer para esse projeto que eu estou trabalhando, né, para começar a inteirar, né, Uhum. eles. Não sei se vai ser, né, o objetivo deles, né, tá Uhum. fazendo algo em desktop. Tem muita gente que acaba não aceitando, né, mas enfim. Mas ir atrás já de pessoas que fiquem, né, Uhum. no desenvolvimento e começar a correr atrás de projetos, né, Sim. começar a pesquisar empresas que têm ali, né, que fazem o seu desenvolvimento, começar a fazer contato, começar a conversar com essas empresas, né, Uhum. começar a estreitar ali a relação para começar a fazer vendas. Sim. Começar a puxar projetos e deixar que outros programadores corram atrás ali para fazer as entregas, né? Uhum. Então, essa dica eu deixei bem grifada aqui, Uhum. que ela é interessante. E Sim. se eu quero fazer crescer, eu vou ter que ir a campo e deixar que outros programadores façam um serviço de Isso. desenvolvimento. Você já estudou, já estudou assim como o funcionamento aí de que agora o que está acontecendo agora no mercado de uma maneira geral, eu estou pensando aqui agora no mercado, uma visão de mercado, não estou falando da área de software, do mercado de uma maneira geral. Se você pensar, o comércio de uma maneira geral, ele está passando por uma transição absurda, todo o comércio. E aí o que está acontecendo? Todas as lojas físicas, se elas quiserem sobreviver, não importa o tamanho, pode ser uma mega empresa como a Magazine Luiza, que tem quase 2.000 lojas, ou uma lojinha da esquina, uma padaria, ou qualquer coisa. Elas só vão sobreviver daqui para frente se entrar no mundo digital. Entendeu? Então, essa revolução não tem mais volta. A pandemia acelerou isso. Tá? Falei para você que eu estava assistindo uma live da Magazine Luiza, um pouco antes da gente entrar aqui. E o que eles estão fazendo? Eles já o que elas estavam falando? Mais de 50% das vendas deles é feita online. E mais de 80% das lojas físicas não vendem online. Tá? Só que dessas lojas físicas, as que não entrarem no modelo de venda online nos próximos, não é nem anos, nos próximos meses, vão morrer. E vão mesmo, porque não tem como, a gente não compra mais. As pessoas hoje estão achando muito mais fácil comprar pela internet. Então, se você fala em desenvolvimento, hoje, ninguém mais vai investir. Quem estiver investindo para desenvolvimento para desktop, é a mesma coisa que eu falasse há 10 a 20 anos atrás que eu vou desenvolver para mainframe. Não ia vender para ninguém.
Então, você vender para desktop, vender para rodar num computador, um software para rodar em computador, não vai funcionar. Não vai ter para quem vender. Porque as lojas vão ter que se adaptar. Seja pequena ou grande, de qualquer tamanho. Então, você só vai vender. Hoje, o que eu tenho aparecido aqui para mim, pedido assim, de cliente, não dá para me emitir a nota fiscal pelo celular? Eu posso vender, eu posso sair com a mercadoria e vender, emitir, entregar a nota pelo celular? Se eu não tiver essa opção, a pessoa não precisa, não quer mais. Porque hoje as lojas, eu conversei com uma pessoa de uma loja daqui do interior de Minas, a empresa dele, ela praticamente ficou, ele tem uma empresa física, mas ele está sempre viajando. E ele vende, colocou todos os produtos deles nos marketplaces, inclusive no Magalu. O Magalu é um dos grandes marketplaces no Brasil hoje e provavelmente ele vai superar o Mercado Livre, se o Mercado Livre bobear, porque a grande esmagadora maioria das empresas estão indo para o Magalu, porque a proposta de negócio deles é mais vantajosa. Então, o que está acontecendo? As empresas vão ter que vender e a pessoa que está vendendo, ele não está mais na loja. Eu conversei com essa pessoa, ele disse que não fica mais na loja. Ele vai para a loja, tem lá 2 pessoas que trabalham na loja, mas ele sozinho andando na rua, ele vende 10 vezes mais que as 2 pessoas. E ele vende tudo pelo celular. Tudo pelo celular. Faz tudo. Emite boleto, gera boleto, gera nota, gera tudo. O software tem que estar no celular. Por isso que eu estou te falando isso. Por isso que você estava ali especialista em desenvolver. Se você for desenvolver pensar em evolução para desenvolvimento para desktop, vai durar pouco a sua empresa. Vai ter sempre desenvolvimento para desktop. Daqui a 20 anos ainda vai ter. Mas vai estar limitado a poucas pessoas. Tem que desenvolver para o que o mercado está vendo agora. Para o que está acontecendo no mercado. E aí o que sobra para a retaguarda? A retaguarda é uma outra área que vai ter grande desenvolvimento para a retaguarda. Mas como que você vai desenvolver para a retaguarda? A retaguarda agora, o que a gente faz? Você vai na retaguarda, coloca toda a estrutura de lógica de dados, toda a estrutura de dados num servidor desse na nuvem e abre para a pessoa conectar por API. Só. Ninguém mais conecta banco de dados. Quando você trabalhou aqui na Ultisoft, você trabalhava com um sistema cliente-servidor. Lembra disso? Sim. Né? Você tinha que ter um servidor conectado o tempo inteiro. O sistema para rodar tinha que estar conectado a um servidor. E agora não está mais conectado ao servidor. Agora você pode desenvolver. Põe uma API lá no Google e uma base lá no Google e uma API para receber o que a pessoa precisa. E aí você desenvolve para celular, desenvolve para tablets, para qualquer tablet, para qualquer máquina. Se você tiver recursos para controlar a máquina, para controlar abertura de porta, para você controla tudo. E na retaguarda fica só uma API. Então você vai ter 2 campos de desenvolvimento. Desenvolvimento de API para a retaguarda e desenvolvimento de front-end, que é o que você vai trabalhar tanto no browser da internet, que você acessa pelo celular também, ou então com um app direto no celular. E aí o foco de desenvolvimento é outro. Você esquece banco de dados, esquece esse recurso, você só faz o front-end. É só o contato com o cliente. Com o usuário, aliás. Né? Só o contato com o usuário. Toda a estrutura de dados vai estar na nuvem, em algum canto. Como é os aplicativos que a gente usa hoje. Se você pensar nisso e focar nisso, você vai ter muito espaço para vender. Essa é uma visão que eu tenho aqui, que eu estou pesquisando muito sobre isso, que é isso que está acontecendo. Né? Não vende mais. Eu só saí para falar assim, eu tenho um sistema em desktop, cliente-servidor, você tem que ter um servidor, esquece, você não vai vender mais. Ninguém mais compra isso. Eu acho que a parte nuvem, né, ela
mudou, está mudando, né, a nossa forma de trabalhar, né? Servidor não, você compra um serviço de nuvem e ele se encarrega de tudo, né? É. Esses dias eu até estava vendo da Intelbras, eles fornecem uma câmera de segurança para instalar Uhum. externamente na casa, e eu estava pesquisando para colocar aqui em casa e o pessoal estava explicando que hoje eles já te dão uma opção, ele faz a gravação da câmera direto já na nuvem, não tem a necessidade de você ter um cartão de memória ali para Sim. ficar gravando e dependendo da quantidade de espaço dele, ele grava 3 dias, 5 dias, né, Uhum. 4 dias. E aí eu tava, né, falando com alguns amigos disso, assim, né, como que a parte nuvem mudou muito, está mudando muito, Uhum. essa parte de desenvolvimento. Você comentou um negócio agora há pouco na relação de desenvolvimento, né, desktop, aplicativo e tal. Uhum. E lógico, vou ter que pesquisar muitos o que as empresas estão usando, né? Porque o nosso objetivo aquela empresa usa Delphi. Então a gente vai lá e desenvolve em Delphi. Uhum. Aquela empresa usa Visual Basic. A gente vai lá, usa o Visual Basic. Aquela outra ali está usando o Python. Vamos lá e vamos desenvolver em Python. E, lógico, a maioria provavelmente vai ser mesmo web, vai estar dentro da bolha web, Uhum. seja qual for a linguagem, mas vai estar na É. bolha web. Mas essa diversificação, eu acho que assim, a gente sempre vai ter digamos que um braço. Né? Então, tem essa empresa aqui que ainda mantém lá os clientes como desktop. Não, essa outra aqui já está pensando em mudar. Até que essa empresa que a gente está prestando serviço já começou alguns rumores que eles pretendem levar isso para a web. Uhum. Já teve alguns rumores assim de tirar a parte Visual Basic, até porque é bem antigo, né? Uhum. Visual Basic. Então eles estão já com um murmúrio de tirar a parte desktop para a parte web. Eles não fizeram ainda, isso já era um projeto antigo, eles não fizeram ainda porque veio aquele problema, né? Teve muito problema com pandemia, com saída de pessoas, e agora eles estão adotando essa terceirização na área de TI. Uhum. Apesar da empresa ser de TI, eles terceirizaram a área de desenvolvimento e estão vendo se vai dar certo. Em primeiro momento, eles não tiveram uma experiência boa, né, com essa empresa que eles contrataram lá de Curitiba. Então, Uhum. eles não tiveram uma boa impressão de terceirização. Mas aí acabaram, né, por N motivos aí, até de não encontrar gente para trabalhar com VB, né, Uhum. um pouco antigo, eles acabaram, vamos então tentar fazer dessa forma aqui com o freelancer, e foi aí que eu entrei, e foi aí que eu falei, opa, tem uma oportunidade boa aqui nesse meio, né? A gente Uhum. pode avançar muito nesse modelo aqui que a gente está pensando. Entendi. Você trabalhando assim, você vai sempre achar algumas pessoas que vai ter ainda alguma coisa mais antiga, né? Que vai estar funcionando. Porque o software, de uma maneira Sim, geral, eu tenho nós temos clientes ainda que usa a versão DOS. Só para você ter uma ideia, né? Nossa versão DOS, a última versão que saiu, não sei se você chegou a conhecer, quem fez foi o André Bazin. Lembra que você conheceu o André Bazin? Não. Bazin, não. Você não conhece, você entrou não, depois.
Não, foi depois. Então, Quando eu entrei, que foi em 2005, maio de 2005, fazia pouco tempo que estava o útil 2000. então a versão do DOS, a última versão que saiu foi em 2001. E eu tenho cliente que usa até hoje. Né? Claro que depois disso ele usa, mas a gente não consegue fazer mais nada, né? Então fica o tempo inteiro naquela versão. Mas eu tenho um cliente no Nordeste que ele pediu para alguém fazer uma aplicação para ele, e ele gerou por exemplo, a geração de nota eletrônica, montou tudo no gerador, os arquivos para gerar nota eletrônica e passa para a aplicação. Está usando DOS até hoje. E já faz nota eletrônica, faz tudo. Só fez alguém para poder fazer uma retaguarda. Então, e vai existir sempre pessoas que têm softwares antigos, que às vezes precisa de manutenção. Mas não vai ser a realidade, né? As coisas vão caminhando cada vez mais para você trabalhar na nuvem. E isso que você falou de pegar uma câmera e conectar ela na nuvem, como é que funciona? Na nuvem hoje, se a gente pega no servidor, você cria lá um servidor e cria uma mentoria, né? Você cria uma mentoria, desculpa. Eu estava lendo, eu tô aqui fazendo uma segunda coisa e eu fico sem pensar em duas coisas ao mesmo tempo, falo besteira. Como está acabando o nosso tempo no Google Meet, eu já abri uma outra reunião, porque essa aqui nossa vai sair do ar e nós vamos já abrir um outro link para a gente continuar. Tá? Então vocês, no mesmo grupo lá que vocês estão, no grupo de mentoria free, você já tem um outro link para a gente entrar numa outra reunião. Eu não abri ela ainda. Daqui a pouco vai cair essa nossa aqui, tem umas 5 minutos. Eu estou usando uma versão gratuita aqui do Meet e ela tem uma duração de 45 minutos, a reunião pode durar. Tá? Bom, aí voltando a falar, então você vai sempre ter, então no servidor você vai ter que ter um trabalho muito intenso de manter as APIs, porque toda a lógica dos sistemas, todo o armazenamento, todos os grandes processos vão ficar na nuvem, no servidor. Tá? Então a gente tem duas figuras no servidor. Nós temos o servidor que fica captando as solicitações e dando resposta, e um outro que vai estar com as bases de dados. Não precisa ser o mesmo. Pode até estar no mesmo ambiente, mas nem precisa estar no mesmo ambiente. E essa pessoa intermediária aí, que é o que coordena as APIs, é o que vai permitir você conectar em todos os equipamentos. Eu só preciso de um comando. Você só precisa dar um comando para poder armazenar a gravação, por exemplo, de uma câmera como essa que você falou. De check-in, check-out, de uma entrada num prédio ou num evento, ou assim, um check-in até de aeroporto, para você entrar num avião. Tudo isso que às vezes as pessoas estão fazendo pelo celular, isso está conectado numa API que está sendo armazenado na nuvem. Então o desenvolvimento está muito simples agora na ponta, porque basicamente você só tem que fazer a conexão daquilo que a pessoa está vendo. O resto não está mais ali. O app não tem nada ali. Se você pegar um aplicativo, por exemplo, do Facebook, que você usa no celular, ele não tem nada ali no celular mais, ele está tudo na nuvem. Então você não tem praticamente processo. Você pode olhar que ele armazena e te devolve uma resposta. Ele só tem que ter uma interatividade. Então o desenvolvimento vai estar muito focado nesse sentido, para poder funcionar. E aí você vai trabalhar em 3 camadas. No front-end, você pode até ter uma camada aí de base de dados e uma camada que é onde vai estar rodando as API, que vai estar dando resposta, recebendo as questões e dando resposta. É o tempo inteiro assim. E nós abrimos, na Ultisoft, eu tenho um servidor na Amazon, que ele só faz isso. Tem um outro servidor que eu nem sei onde que está,
que é contratado terceirizado por uma outra empresa, que tem também a nossa página, eu nem sei em que lugar que ele está hospedado. E os front-end agora está sendo feito na ponta. E eu te perguntei muitas coisas porque isso é uma coisa também que a gente está tendo demanda para isso, para desenvolvimento. De repente, eu vou chegar para você, ó, faz isso alguma coisa, aí nós vamos conversar. Mas aí é outro departamento, é outra história. Beleza, estamos Tá? disponíveis. Mas pensa nisso, começa a postar bastante aí no desenvolvimento focado, que eu acho que você tem muito futuro. Você sabe desenvolver, tem muito futuro esse negócio seu. Vai em frente mesmo, porque vai abrir muito espaço. Muito. Vai abrir, não. Já está aberto. Já está, né? Já está aberto. Eu vou contar um caso rapidinho. Quando eu me formei, em 2006, eu fui fazer a minha monografia, e olha que interessante, 2006, a Utilsoft tinha o Útil Força de Vendas. E aí eu falei, poxa, eu vou me basear nele para escrever a minha monografia de conclusão de curso. E eu escrevi a monografia, né, como base em sistemas de mobile, né? Na época a gente não podia nem falar mobile, né? Era aquele Era outra Palm. coisa, era Palm Era o Top. Palm Top. É. Era o Palm Top. E eu quase fui reprovado no meu TCC, porque na banca de 3, né, 2 professores, eles falavam assim, tá, mas você vai estar lá na loja vendendo e mandando informações aqui para o servidor, isso é muito caro. O pacote de dados hoje é caríssimo, não tem como você fazer isso é inviável. E aí, numa correção, eu tive que tirar a parte de conexão e colocar como se ele fosse lá na loja, conectasse o Palm num computador e passasse as informações para o computador. E hoje a gente vê que assim a internet ela tá em qualquer lugar ali no celular. Hoje os pacotes são não são baratos, né? Mas são muito acessíveis. Sim. Mas é um fato que eu, quando começa assim, desenvolvimento de aplicativos, eu lembro disso e começar a rir, porque eu falo, poxa vida, não assim, faz tanto tempo assim, eu quase fui barrado, né? Porque sim. pediram para fazer essa alteração, Só porque... deixa eu te cortar um pouquinho, Daniel. Vai fechar a nossa chamada? Volta lá no WhatsApp, pega o outro link, nós vamos fechar essa aqui, vamos abrir numa outra chamada aí. Tudo bem. Que vai cair essa aqui. Tá ok. Tá, todo mundo aí volta no WhatsApp e entra que eu já estou entrando na nova chamada aqui. Pronto aí. Pode continuar. Cadê a Ana? Não entrou? E então, eu já estava no fim também. Então, assim, é muito interessante, né? Porque não faz tanto tempo. Isso foi em 2006. Então. E as pessoas, e o que mais me estranhou na época foi que 2 professores, né, lá da UNAERP, falaram, ó, muda aqui, porque esse negócio do pacote de internet aí, isso aí não vai para frente não, é muito caro, não tem como as pessoas terem isso não, isso não vai ser acessível. E apesar de hoje não ser um valor baixo, eu não acho que é um valor baixo, acho um valor alto ainda, mas acessível, né? Sim, acho que hoje praticamente 99% das pessoas tem um smart e com internet, né? Sim. Hoje é
O negócio quase que faz parte do... Eu até brinco com algumas pessoas eu falo que o celular ele é uma parte do corpo já, né? Então Sim. você está aqui na sala, você está com o celular, você vai ali na cozinha, você leva o celular e hoje o celular faz É. praticamente tudo. Aqui em casa eu tô aos poucos automatizando, então eu saio, o celular liga a luz, daqui a pouco ela desliga, e a hora que eu tô saindo do lugar para vir para casa eu já ligo tudo, ativa a câmera, faz isso, faz tudo celular, tudo 3G. Então às vezes eu olho lá atrás e falo, nossa, o pessoal queria me barrar ali por causa de um 3G, hoje o 3G tá É, dominando, né? Domina tudo. exatamente. Mas isso é assim, a gente... E outra também, eu tenho também uma história sobre essa história do Palm Top. Porque nós, a Ultisoft, nós não ganhamos dinheiro com isso. Nós investimos muito no Palm Top, mas nós investimos, da mesma forma que você disse que tinha 2 professores que não enxergavam valor naquilo, os nossos clientes também não enxergaram. Nós lançamos com 5 anos de antecedência isso aí. O mercado não estava preparado ainda para isso. Então, isso não é novidade. Isso que você acabou de falar, as pessoas demoram muito para perceber que vai funcionar. Agora, quem está mais antenado, outra coisa, percebe. Mas são poucas as pessoas não conseguem enxergar. Por isso que eu digo assim, se você tem uma ideia e acredita nela, vá em frente, porque na hora que você chegar no mercado, talvez você tenha que trabalhar um pouco para mostrar para as pessoas que isso é bom. E isso vai funcionar, é assim, o caminho está apontando para isso, todas as tendências estão apontando para isso, só que as pessoas não enxergam. As pessoas não as pessoas, não todo mundo, mas as pessoas de uma maneira geral não enxergam. Porque as pessoas conseguem ver aquilo que ela está conseguindo fazer, né? Ninguém nem consegue imaginar que daqui a alguns anos nós não vamos ter mais celular. Mas daqui a alguns anos nós não teremos mais celular. O que vai ter? Ainda não sei. Nem, se eu soubesse também, nem poderia falar, porque senão ia me chamar de louco. E é assim, né? Existe um movimento muito grande de toda a transformação. E a gente tem que estar prestando atenção nisso. Você que trabalha com tecnologia tem que prestar atenção nesses movimentos e antecipar. Não tem como. Porque se a gente chegar e entrar depois que todo mundo entrou, é a mesma coisa você chegar para pegar chegar no mar para pegar uma onda e chegar lá, tá cheio de surfistas, você não tem nem espaço para entrar. Entendeu? A chance de você pegar é muito pequena. Você tem que ir na frente, vai na frente. Se você chegar primeiro, você pega a melhor onda. E se você conseguir surfar nela, você vai chegar na frente, né? E é assim que funciona. Esse mundo nosso é muito interessante. Mas também, a hora que a gente dá uma cochilada, ele passa por cima. Ele não perdoa, né? Passa por cima. Exato. Olha, mas foi boa aí toda essa história sua, essa conversa sua aí, que eu acho que você está no caminho certo. Acredite, investa nisso. Nós vamos continuar falando sobre isso. A gente pode avançar num processo de mentoria específico para você. Isso é tranquilo. Toda semana nós vamos abrir uma sessão dessa de mentoria, tá? Com as pessoas que se inscreverem e quiser continuar. O João também, você está pensando em montar o negócio, a linha, uma coisa que eu sempre digo o seguinte: você estuda isso que você já me falou, João, sobre a sua ideia de criar um bar com uma característica que você considera importante. Pesquise isso e avança, vai em frente. Prepara você, seu espírito. Se você acredita em espírito, na sua alma, prepara a sua alma para ela começar para ela incorporar essa ideia de uma maneira
total. Transforma isso, vista o boné já de um empresário dessa área e começa a pensar nisso. Você vai ver que vai começar a acontecer. Tudo acontece. As pessoas começam a aparecer na sua vida. Eu falo aqui, ó, vocês estão vendo duas figuras aqui femininas maravilhosas, a Jocely e a Ana Sartori. A Ana, para quem não sabe, a Ana é minha filha. Não sei se o Daniel conhece. Você chegou a trabalhar com ela na época, ela na Ultisoft? Não, né, Daniel? Não, não. Você trabalhou Só na época conhecia a da Vanessa. Vanessa, né? Eu saí do Ultisoft em 2004, né? Então. Quer dizer, as pessoas surgem no nosso caminho no momento que a gente está preparado para receber elas. Tá? Nós começamos eu demorei um pouco para entrar nesse mundo virtual, o mundo de mídias sociais. A gente tentamos entrar algumas vezes, mas sem muita convicção. E aí nós começamos a entrar na área de mídia social. Aí nessa hora que eu comecei a focar nisso, que surgiu a Jocely. A Jocely tem uma criatividade espetacular, que ela cria dessas coisas que nós estamos postando aí nas nossas páginas, sai da cabeça da Jocely. Ela é uma grande criadora de todos. Escreve com uma maestria que eu fico pensando, por isso qualquer dia eu vou aprender a escrever igual a ela. E a Ana, a Ana é a minha terceira filha, né, Ana? Que a primeira não está aqui mais conosco. Mas a Ana está me ensinando muita coisa como lidar com a rede social, que é o mundo que nós estamos hoje. É o mundo que nós temos hoje. Tem tantas redes, tem redes aí que eu nem sabia que existia. E que está todo mundo em cima, está todo mundo usando. E hoje, como eu falei, como está tudo indo para a nuvem, está tudo indo para a internet, se nós não tivermos nesse meio também, a gente não consegue chegar, né? Você vai procurar programador para poder trabalhar para ajudar você a desenvolver, você vai ter que usar esses recursos das mídias, fazer live, tem que entrar na mídia, não tem como fugir. Porque está tudo assim, você não tem mais o espaço que antigamente a gente saía corpo a corpo procurando as pessoas, através de carta, através de e-mail, através de série de recursos. Hoje não, hoje é pelas redes sociais. Você encontra as pessoas pelas redes sociais. Então, isso é uma coisa que a gente não pode tirar do nosso caminho mais. Não tem como nós tirarmos. Seja você desenvolvendo o sistema, ou seja o caso do João Ribeiro aí desenvolvendo, criando, trabalhando na empresa dele, vai ter que botar a empresa na mídia para poder levar clientes para a empresa. Mostrar os shows que você estiver fazendo, mostrar toda a alegria das pessoas lá convivendo no seu ambiente. Isso vai ter que mostrar, não tem como fugir. Hoje, esse é o jeito que a gente tem para viver. Assim como as lojas, o mercado, o comércio, tudo está usando. Então, vamos que vamos, né? Vamos aproveitar esse momento e aprender a usar ele. É isso? Fala aí, João. O que você sentiu? Então, foi muito bom, nos esclareceu bastante coisa. E realmente, vendo a conversa de vocês, percebi que. Porque a ideia do bar foi a única que eu consegui concretizar assim, no momento, mas eu tô aberto a qualquer outra possibilidade, entendeu? Uhum. Aí até comecei a pensar em outras possibilidades na questão da internet, porque, querendo ou não, mesmo que o bar seja uma coisa que sempre vai precisar, né? Porque você precisa de um lugar para se encontrar, para conversar, mas ainda tô pensando ainda nas possibilidades. Uhum. Perfeito. Beleza. Daniel, mas tem alguma questão aí para a gente finalizar por hoje? Não. Foi um papo muito bom, assim, já começou a abrir pontos que eu ainda não estava pensando, mas foi muito bom mesmo, mas vamos para os próximos aí, né? Viver e aprender.
É, é o tempo inteiro. Hoje também eu tenho assistido também algumas lives e vendo como que está se movimentando as empresas de uma maneira geral. Eu sempre fiz isso, né? Mas hoje hoje eu estou vendo, basicamente vendo o que está acontecendo através das redes. Então, no momento que eu paro, que eu abro paro para descansar, eu abro o celular em algum vídeo, alguma live, vendo as pessoas falando o que está acontecendo. E vai ter que ser assim, nós temos que trabalhar dessa maneira, nós temos que estar conectados, né? Senão a onda passa e a gente não surfa nela. É verdade. Jusceli, Ana, querem comentar, falar alguma coisa? Fica à vontade. Aí, ó. Vocês estão... A Jusceli não abriu o microfone nenhuma vez aí, Jusceli. Não, pessoal, hoje eu tô só observando. Foi um prazer estar participando da mentoria com vocês, viu? Ana? Também não tenho muito o que dizer, assim. Também tô como a Juscelia, assim, observando, absorvendo e vendo o que está acontecendo, assim, não tenho muita colocação. Beleza. Ó, outra coisa, eu acho que, aproveitando agora que nós estamos finalizando, para vocês dois, essas duas meninas são feras nessa área de mídia, tá? Se vocês precisarem de ajuda, a gente pode montar alguma coisa também para assessorar vocês nesse sentido. Tá? O trabalho de mexer com essas mídias é um trabalho assim árduo que eu estou aprendendo. Eu vim da época que se trabalhava só com papel. E hoje eu estou sendo obrigado a ficar falando na frente de uma câmera aqui. Então, é um aprendizado eterno, a gente está sempre aprendendo. É novos tempos. Novos tempos, exatamente. E esses novos tempos, a tendência que é agora é que eles continuem sempre sendo novos, porque o que nós estamos fazendo hoje é muito provável que daqui a 6 meses nós já estamos fazendo outra coisa. É assim que está movimentando o mundo, está girando muito rápido. É isso, gente. Vamos deixar um pouco para amanhã? Isso aí. Olha, mas fica à vontade, Daniel e João, olha, pensa nisso. Se vocês quiserem trazer, na próxima terça-feira a gente pode fazer uma outra sessão dessa, tá? Óbvio, pode ser que entre novas pessoas. A partir do momento que a gente pode avançar um pouco mais, se quiserem partir para uma mentoria individual, porque às vezes vai ficar mais direcionado ao assunto, à medida que vocês forem avançando, a gente pode caminhar para isso também, tá? Mas comece a pensar o seguinte, comece a alinhar, comece a colocar isso assim, olha, eu vou seguir nessa direção, e começa a alinhar um passo a passo, como se você quisesse desenhar o caminho que você quer seguir. É claro que a gente não consegue desenhar um caminho de um negócio assim com precisão, mas se você traçar uma direção que você quer seguir, a chance de você avançar é melhor. Então sempre trace um objetivo. Bom, eu estou aqui nesse ponto, e daqui a 6 meses, aonde que eu quero estar? Daqui a 1 ano. Não precisa pensar daqui a 5 anos, não, porque daqui a 5 anos pode ter mudado tudo. Mas você tem que pensar do ponto que você está hoje até onde você quer chegar daqui. Pensa num mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Por que eu insisto em se fazer isso? Porque se você não estabelecer objetivo, você fica pensando. A partir do momento que você estabelece um objetivo, você começa a agir. É diferente. As coisas só acontecem quando age. Quando você fala, não, eu quero daqui a 3 meses estar fazendo isso. Ou eu quero ter chegado nesse ponto. E aí, a partir desse momento, você começa a caminhar nessa direção. Em tudo que está fazendo.
As coisas acontecem assim, em tudo na nossa vida. Então não deixa na ideia, isso, viu, João? Não deixa só na ideia, começa a agir, começa a construir. A gente só faz uma longa caminhada dando o primeiro passo naquela direção. Então planeja isso. Na próxima live, vocês me tragam isso. Qual foi o plano que vocês traçaram? Pense nisso. Porque a partir desse momento aí eu vou caminhar junto com vocês. Porque se você não tiver um caminho, você não sabe para onde ir. Essa é eu já estou dando tarefa de casa para vocês. Para a próxima live trazer. Isso é bom. Certo, João? João, tá me ouvindo? Certo, certo sim. Pensa nisso, porque aí você avança e nós avançamos também juntos. Aí nós debatemos daquilo que você pensou, bom, vamos alinhar o seu caminho e vamos começar a andar. Quer dizer, a partir do momento que você começou a pensar, você já está começando a andar na direção certa. Com certeza. Beleza, gente? Beleza. Então tá ótimo. Foi um prazer imenso falar com vocês. Eu vou trabalhar muito daqui para frente, eu vou trabalhar muito com esse tipo de trabalho, tá? A Outsoft continua, a gente continua trabalhando, mas eu quero passar minha experiência para pessoas igual a vocês, que estão começando o negócio. Eu me considero uma pessoa muito bem sucedida em tudo que eu fiz na vida. Levei muita cabeçada também. Mas eu tenho essa coisa de chegar assim, não, eu quero daqui a tanto tempo, eu quero ter conquistado isso, ter chegado nesse ponto. Isso faz uma diferença enorme. Faça isso. Daí na próxima terça-feira nós conversamos novamente e aí nós vamos ver qual é o próximo passo. Beleza, gente? Beleza. Então tá Obrigado bom. aí. Eu que agradeço. E nas nossas lives vão continuar acontecendo, se vocês quiserem assistir. E tem também isso está tudo gravado no YouTube, que é mais fácil de achar, né? Se você entrar no canal você vê todas as lives. E no Instagram também tem, mas eu não sei se é tão fácil de achar quanto no canal do YouTube. Então tá bom, eu desejo a todos vocês aí uma boa noite e mais uma vez obrigado pela participação. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Foi um prazer. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. E aí, meninas, o que vocês acharam? Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Foi muito bem, João. Eu achei também bem legal. Você chegou a gravar alguma Gravei. coisa? Tô gravando ainda. Depois você passa pra gente, então, um documento, um link, pra gente poder. Ela demora um pouco para salvar, só vou conseguir passar amanhã, porque eu vou deixar gravando Imagina, à noite aí. Depois que termina, que ele vai gravar, eu vou colocar para ele. Ele tem um processo que faz depois para salvar num ambiente que dá para ir pro YouTube, né? Eu só tô tentando entender essa nave espacial que você tá aí. Você tá indo levar essa nave espacial. Legal essa nave, né? Muito legal isso aqui. Eu sempre uso nas reuniões que eu faço, eu uso o ambiente, né? Porque justamente para esconder o ambiente que a gente está, né? Mas eu tenho outros ambientes assim, que dá para ver. No Google Meet dá para fazer isso. Dá. Em todas as plataformas dá, até no Instagram dá. Dá No meio pra de uma fazer. live dá pra colocar. Dá para colocar. Mas é muito legal isso aqui. Eu também achei interessante. Eu comecei a navegar aqui para descobrir mas quando eu vi essa, eu falei, vou usar isso aqui. Muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Sempre fui no avião, você chegou na nave já. Oi? Sempre fala do avião, você chegou, foi na nave já. Já cheguei voando. Eu gostei do papo. Os dois estão começando, né? Eu perdi um pouco da parte que o Daniel estava explicando do negócio dele, né? Eu peguei no meio do caminho.
Na parte mais técnica eu fiquei meio perdida, mas Não, eu perdi no começo, né? Que eu cheguei tarde. Uhum. sim. Mas Aí eu não peguei a parte que ele começou a explicar do negócio dele. mas tá gravado aí, depois você vai ver. Mas ele, basicamente ele sempre foi desenvolvedor, né? Programador. E aí ele está desenvolvendo assim como freelance para outras pessoas. Que quando ele saiu da Outsoft, ele saiu assim, né? Ele saiu desenvolvendo para Outsoft e desenvolvendo assim, trabalhando em casa como freelance. E ele continuou fazendo isso. E nós tivemos um tempo que nós paramos de dar não tinha muito serviço também para os programadores, e aí eles continuaram pegando, eu estimulei para que eles pegassem outros serviços, e aí sim cada um se ajustou, né, se acertou. E é isso que ele está fazendo agora. E aí ele assumiu um cliente que está fazendo tá tentando resolver um problema que uma outra empresa criou. E ele está pensando em montar uma fábrica de software. Então a ideia dele é interessante. Esse tipo de coisa, de fábrica de software, está todo mundo usando. Até a Microsoft contrata empresas assim para fazer desenvolvimento. A Apple contrata empresas assim. Não é empresas igual a dele para fazer desenvolvimento. Então, o que ele está fazendo, se ele souber fazer, é uma empresa que, se ele souber fazer e administrar, ele não pode ficar, assim, ele desenvolvendo tudo, porque senão ele não consegue crescer, né? É a mesma coisa que você falar assim, eu vou montar uma padaria, mas você é a padeira. Você vai ficar fazendo pão. Vai ficar fazendo pão, e aí quem vai vender? Você vai dar para outra pessoa vender, outra pessoa vai ganhar dinheiro e você vai ficar fazendo pão. Eu percebi que o dele tá faltando a mentalidade de administrador, Sim, né? exatamente. Falta Empresário, né? de empresário. Ele é um empreendedor, mas ele não quer ser um empresário. Ele não é o empreendedor, ele é o operário da empresa. Ele é o operário. E o operário mas o não que ele tem quer tempo. montar... E ele quer montar uma sim, empresa. entendi. Aí ele vai ser empreendedor e operário e não vai conseguir. Só que se ele ficar muito focado na operação, a empresa não vai. A empresa não sai. É uma tarefa difícil você carregar usar esses dois chapéus. Porque para desenvolver você fica concentrada naquilo, a pessoa fica concentrada naquilo, trabalha 24 horas fazendo aquilo. E aí, se você não fica fazendo aquilo, você não vai falar com o cliente. É o que vocês estão me pedindo todo dia para fazer. Faz mais live, faz mais story, faz mais isso. Pois é, mas eu tô ainda tô operário também na empresa. Eu fiquei muito operário. Fui fui diminuindo a empresa na estrutura. E como não está vendendo mais para outros clientes, isso acabo resolvendo questões, eu fico atendendo clientes, coisa que fazia muito tempo que eu não atendia clientes. Estou atendendo cliente, resolvendo algum probleminha assim. E se para a empresa crescer, não dá para ser assim. Para a empresa crescer tem que ter uma cabeça. E a cabeça tem que estar pensando lá na frente, não pode estar pensando no... Você não pode ficar pensando em amassar a massa do pão. Você tem que estar pensando no sabor que a pessoa está sentindo, no prazer que ela está sentindo ao comer o pão, mas não no fazer o pão. Essa é a lógica do empreendedor, do empresário. É fazer as pessoas, mostrar aquilo para as pessoas. Experimenta isso aqui, você vai se deliciar com isso. Isso vende. Vai fazer o pão, você coloca alguém para fazer. Treina alguém e pronto. Exatamente. Esse é o detalhe. Então... Mas aí tem uma coisa que tem que desapegar, né? Que a gente treina uma outra pessoa, ela não vai fazer igual a gente. Ela vai seguir o jeito dela de fazer, mas aí é aquilo. Tem que entregar, tem que confiar. E é isso que eu acho que é o mais difícil. A pessoa tem um apego que tem que ser feito do jeito dela. E não vai ser nunca. Nunca vai ser igual, mas a gente pode fazer uma coisa que eu fiz isso, sim. Eu não posso dizer que eu não fiz. Eu fiz isso durante a vida inteira. Eu também sempre fui muito exigente comigo mesmo e exigente com todo mundo. Mas a gente pode incentivar
as pessoas a darem o melhor de cada um. E ao dar o melhor, por exemplo, vocês duas, se vocês derem o melhor de vocês para criar uma melhor solução para cada coisa, automaticamente as soluções que vocês duas estão dando vão ser melhor que a minha. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar quando está montando uma empresa. Eu vou ensinar, a pessoa não vai fazer igual eu, mas ela pode fazer melhor do que eu. Exatamente. Entendeu? É esse que é o detalhe. É um exercício de confiança, né? Esse é o Você detalhe. tem que confiar na equipe que está trabalhando, senão É. você fica toda hora preso a Isso, e outra, fazer tudo. isso, e o que dá mais satisfação para a gente é a gente ver que as pessoas conseguem fazer melhor do que a gente. Não precisa ser igual ao que eu faço. Elas podem fazer melhor. Então, esse é o desafio que a gente tem que passar para essas pessoas que estão pensando em fazer algum negócio. Você viu que o João Ribeiro, ele já estava pensando, quando ele começou a ouvir a explicação lá pro Daniel, ele já está pensando em outra coisa. Você viu que no final ele já estava pensando em outra coisa? Sim. Então, nessa hora eu quase até falei, eu até pensei assim, às vezes uma coisa leva a outra, né? É. Por exemplo, para ele montar um negócio físico, ele precisa de dinheiro de investimento. É. Um negócio virtual não precisa de tanto investimento, mas um negócio físico precisa, né? Precisa. Você vai montar um espaço, ele vai precisar decorar, estruturar e tudo mais. Isso vai precisar de um investimento. Às vezes ele faz uma coisa digital que vai trazer esse capital de investimento para ele montar o negócio físico. Hoje está muito digital, a gente tem que usar. Não tem como fugir, tem que usar isso. Uma coisa pode levar a outra, né? Então, assim, eu ia falar, mas eu falei, não, deixa eu ver. Sim, mas essa ideia da questão da cidade ser pequena e não ter, aqui em Dumont aconteceu uma coisa similar. Não tinha, né, nenhum barzinho ali, mas de experiência, né, culinária ali, de você sentar para comer uma comida ali trabalhada. Tinha lanchonetes, né, os food trucks da vida, mas nenhuma culinária ali para onde você possa ir com família, onde você possa ir com os amigos, fazer uma comemoração além da pizzaria da cidade. Não tinha. E abriram um, né, chama 14 Pigs, em homenagem a 14 Bis, e é uma culinária suína, por esse nome. E tá sendo uma sensação na cidade. Tá todo mundo indo, porque realmente a cidade não possuía nenhum estabelecimento assim, né? Claro que do modo então. é menor que Prodópolis, mas ainda assim é uma comparação justa. Sim, e a ideia, essa é uma ideia visionária, né? Pensando em algo que não tem. Então, assim, ele tem a mente empreendedora, mas ele ainda está inseguro em relação à mente administradora também. Sim. É a mesma coisa. Mas isso é natural. Eu insisto em para eles fazerem um exercício de pensarem no caminho a seguir, para que a pessoa comece a caminhar, porque senão ela fica no ciclo, aquele ciclo vicioso, não faço isso, não faço aquilo, porque quando a pessoa começa a caminhar, ela começa a enxergar a direção, ela começa a enxergar o caminho. Sim. Né? Então, eu dei essa tarefa justamente para as pessoas começarem a pensar. Mas eu acho que esse tipo de trabalho a gente pode avançar mais nele agora. Se a gente conseguir atrair mais pessoas para participar desse tipo de trabalho, isso vai contribuir para que a gente consiga, dentro para a própria Ultisoft, a gente consegue usar toda essa experiência, e alguns a gente pode até usar. No caso do Daniel, dependendo de como ele evoluir o negócio dele, a gente pode até usar ele como prestador de serviço para nós. Então, o universo sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho. A prova disso são vocês. Mas é só começar a pensar. Começou a caminhar na direção, começa a surgir. Nada acontece por acaso nesse mundo. Esse mundo é maravilhoso. Por isso que eu estou nessa nave aqui. Eu já estou me sentindo voando. Eu já estou voando. Desde criança você me ouve falar que eu ainda vou voar, não é? Não ouve? Ué. Eu vou voar, eu já estou voando.
Eu lembro que a mãe sempre me perguntava, sempre falava assim com uma maneira de gozação, né? Você fica falando que os carros vão voar? Aí, começa a pisar no chão, né? Pois é, mas pode ter certeza que se eu começar a pensar nisso, daqui uns dias eu estou dentro de uma nave dessa. Nós estamos, né? Porque eu nunca penso em ir sozinho, eu sempre penso em ter alguém junto, levar alguém junto. E é assim que funciona. Mas eu gostei desse trabalho com essas pessoas aí. Eles estão bem começando mesmo. Eu já fiz mentoria, mas com pessoas que já tinham planos, já tinham um pitch de apresentação, já tinha passado por alguns processos prévios, mesmo que assim na fase seed, na fase em que a pessoa está ainda com uma ideia, mas já com coisas mais avançadas, né? E algumas, eu já fiz mentoria com algumas empresas que a empresa já tinha produto, já tinha cliente, já tinha dinheiro, porque as pessoas, a coisa mais fácil, por incrível que pareça, as pessoas não acreditam nisso quando eu falo. Olha, a coisa mais fácil que tem é você conseguir dinheiro para financiar um projeto bem feito. Apresenta uma ideia que as pessoas percebem que aquilo dá certo, olha, parece dinheiro com a maior facilidade do mundo. Tem muita gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Quando nessas mentorias que eu fiz aí de empresas de tecnologia, lá pelo Sebna, olha, nós numa conversa, nós arrumamos, assim, numa semana nós arrumamos 20 investidores e levantaram 2 milhões de reais para investir numa empresa que estava sendo uma solução inovadora. No final, a empresa foi vendida para uma empresa americana. Essa startup foi vendida para uma empresa americana e aí os investidores todos que investiram nesse projeto, com menos de um ano, eles dobraram o capital. E eles conseguiram fazer tudo isso assim porque eles apresentaram uma ideia. A ideia era muito inovadora, todo mundo apostou na ideia e falamos, nós precisamos de dinheiro, abrimos cota de 100 mil. Olha, em uma semana nós juntamos 20 pessoas que entraram cada um com 100 mil. Então tem muita gente que tem dinheiro. A ideia, se tiver uma ideia inovadora, que vai fazer alguma coisa num serviço de uma empresa, de um produto que pode decolar, não aquela coisa assim como você fazer uma coisa que você vai trabalhar sozinho. Aí não tem futuro. Mas uma coisa que a pessoa percebe que vai criar, uma coisa que vai decolar, que você vai poder vender isso para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, todo mundo aposta. Nós tivemos exemplos muito grandes, como essa história do Uber, de outras empresas aí, o próprio Facebook. Quando ele surgiu, ninguém acreditava. Quando o Google surgiu, os pessoal debochavam deles. E de repente virou a potência que é. Então, e aí todo mundo está buscando isso. Então surgindo ideias maravilhosas, tem muita gente. O Brasil, que era uma empresa, um povo assim muito focado em achar que tinha que ter emprego, agora não, agora o pessoal está querendo investir mesmo, querendo fazer alguma coisa diferente, querendo sair da mesmice. Isso é importante. Então, uma coisa que eu quero falar ainda para as pessoas, você tem uma ideia brilhante? Apresenta ela, mostra. Não tenha medo que alguém vai copiar a sua ideia, não, porque se copiar, deixa ela fazer também. De repente ela vai te ajudar. Porque tem muita gente querendo ajudar. Tem muita gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer. Tem muita gente sofrendo também, mas tem muita gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer. Então é isso. Eu acho que esse negócio que a gente tô querendo fazer aí com essas startups, inovação, que também é uma startup também, né? Uma dessas empresas que estão nascendo, é ajudar essas empresas, ajudar elas a crescerem. Quanto mais nós ajudarmos essas empresas a crescer, mais a gente cria um mundo melhor à nossa volta. Porque aí é mais gente que está trabalhando, é mais gente que vai dar emprego, né?
E aí muda tudo. Sim. É o giro, né? Sim, Se não girar, tá parado. é isso que muda, é isso que faz a diferença. Gente, vamos dormir que já é quase 10 horas. Já passei do sono, eu fiquei aqui na energia de fazer isso. Daqui a pouco meu reloginho biológico aqui vai começar a gritar. Ele tá dormindo nessa hora. Beleza, gente? Beleza, pessoal. Beleza, então. Amanhã às 2, né? Amanhã É às 2, isso. vamos alinhar o que nós vamos falar na próxima live. E aí eu já vou falar também dessas mentorias, né? Na próxima live eu vou falar e estimular para alguém para quem vai participar. Uhum. Mas eu estou inclinado a falar um pouco mais sobre a área de vendas na próxima mentoria, na próxima live. Mas isso nós falamos amanhã. Já estou com umas ideias montadas aqui, mas vamos deixar para falar amanhã, senão não vamos entrar nesse assunto agora. Beleza. Sim. Boa noite, viu? Boa Até noite. amanhã. Você já está bocejando, né, Jusceli? Foi quase. Eu segurei. Jusceli dorme cedo também. Ih, gente, eu tô começando meu dia praticamente. Tá bom. Ah, não. Sou da madrugada. Tá Não. certo. Então tá bom. Agora eu preciso dormir, que amanhã tem que fazer uns exercícios. Então tá bom. Falou, gente. Boa noite Então para tá, vocês. gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.